Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade à gravação de mais um estudo bíblico. Até o último estudo a gente gravou falando sobre o momento que o povo de Israel estava no Egito, onde eles estavam sendo escravizados, clamaram ao Senhor e o Senhor veio com sua mão poderosa para tentar resgatá-los de uma situação difícil. E a gente estudou sobre as 10 pragas do Egito, 5 pragas a gente falou no primeiro estudo, e no segundo estudo, que foi o último, que está gravado, foi que a gente terminou de falar das outras 5 pragas, que é quando acontece a última praga, a morte dos primogênitos, de todo o povo do Egito, e ocorre a saída do povo de Israel lá do Egito. Então hoje a gente vai dar continuidade ao que ocorreu depois da saída do povo de Israel do Egito. Hoje a gente vai iniciar a leitura no livro de Êxodo, capítulo 13. Inicialmente nós vamos ler os versículos 21 e 22. Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22, que nos diz assim: E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Aqui falando como Deus cuidava do povo de Israel assim que eles saíram lá da terra do Egito, vamos lá agora para o livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14, nós vamos fazer a leitura inicial do versículo 5. Iniciando no versículo 5, nós vamos fazer a leitura até o versículo 31, que diz assim, iniciando no 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite.
de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então a gente vê que logo após a saída do povo de Israel do Egito, né, quando eles vão servir a Deus lá no deserto, Faraó e o seu povo, ele vai atrás do povo do Egito, né, e quando o povo do Egito vê, ou vai atrás do povo de Israel, quando o povo de Israel vê que o povo do Egito está indo atrás deles, né, porque não são poucas pessoas que estão indo atrás, eles começam a se apavorar e até a reclamar com Moisés, né, porque que ele tirou eles de lá, do Egito, sendo que era um lugar que eles eram escravizados, e eles mesmos clamaram a Deus para que tirasse ele de lá, porque a vida de servidão estava muito difícil. E Deus, ele pede para que esse povo faça o quê? Que esse povo marche, que esse povo continue andando, porque ele diz que vai proteger eles, assim como ele já tinha mostrado sua mão poderosa, que protegia eles lá quando iniciou as pragas, né? Que a gente vê que quando as pragas vieram, Deus, ele permitia que a praga fosse atingisse o povo do Egito e não atingisse o povo de Israel. Ele sempre estava com sua mão poderosa protegendo aquele povo que ele tinha escolhido para ele, para realmente ser protegido, né? Então aqui não é diferente. Quando o povo do Egito vem atrás do povo de Israel, Deus, ele fala para o povo de Israel: continue andando, porque eu vou continuar protegendo vocês. Então vamos lá. Continuando a leitura no versículo 21, nós vamos ler até o versículo 31. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, a gente vê que quando os egípcios eles tentam pegar o povo de Israel, Deus vai lá, abre o mar, as pessoas passam pelo meio do mar em seco, e eles ainda falam: assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Então, a gente vê que ainda está escrito biblicamente que foi a mão de Deus que salvou o povo de Israel, né? Só que a gente vai dar continuidade a essas passagens aqui, porque a gente vai ver o quão ruim, o quão incrédulo é o coração do homem, né? Quando ele está realmente em uma dureza terrível, porque o povo ainda vai continuar a blasfemar, mesmo Deus mostrando tantas vezes que veio protegendo eles com sua mão poderosa, né? Então vamos lá agora fazer a leitura do versículo do capítulo 19, Êxodo 19. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 11, que diz assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refinde e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim.
Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Do versículo 16 ao 20 ainda fala. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. No versículo 25 fala: Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Vamos lá agora para o capítulo 20. Fazer a leitura do versículo 1 ao 6, que é o que Moisés fala ao povo, que foi Deus que pediu para ele falar. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, Deus, quando ele fala com Moisés, ele pede para que o povo não tenha nenhum outro Deus que ele sirva ou que ele adore, né, ou que ele preste culto, somente o único Deus, porque Deus ele fala que foi ele que tirou o povo de Israel da casa da servidão, né, daquela vida difícil que eles estavam tendo no Egito, e Deus ele mostra o quanto que ele protegeu esse povo, né? Então a solicitação que Deus ele faz ao povo de Israel é que eles não adorassem nenhum outro Deus, a não ser esse Deus criador e verdadeiro, né, que já mostrou a grandeza dele tantas vezes. Nós continuando a leitura nesse mesmo capítulo 20, nós vamos ler até o versículo 23, fala assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongues os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se, pôs-se de longe. E disseram a Moisés:
Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: Vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não farei para vós. Então a solicitação que Deus faz a esse povo é que esse povo não tenha nenhum outro Deus, e ele ainda deixa claro: não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Isso aqui é o Senhor Deus falando, através de Moisés para o povo de Israel. Agora vamos lá para o capítulo 24, Êxodo 24. Nós vamos fazer a leitura do versículo 12 ao 18, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. E disse aos anciãos: Esperai-nos aqui até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subiu Moisés ao monte, a nuvem cobriu. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Então o Senhor chama Moisés para que ele entregue todas as leis, que ele faz solicitação detalhada para Moisés, e Moisés ele fica lá com o Senhor no monte 40 dias e 40 noites. Vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 32, fazer a leitura do versículo 1 ao 4, que diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Então, assim, depois que a gente faz a leitura de toda a história do povo de Israel lá no Egito, desde quando eles começam a clamar ao Senhor, para que o Senhor tire eles daquela vida de servidão, até quando o Senhor começa a enviar as pragas, que a gente vê a proteção de Deus nas 10 pragas, onde as pragas atingiam o povo do Egito, mas não atingiam o povo de Israel. Quando a gente vê que o povo de Israel sai de lá do Egito, e o povo do Egito vem atrás do povo de Israel para tentar matar eles no deserto, e mesmo assim Deus manda uma mão poderosa, e essa mão poderosa faz com que, a própria mão do Senhor faz com que o mar ele se abra, o povo passe em seco, e depois Deus ele faz com que as águas voltem e acabem matando o povo do Egito que estava indo contra o povo de Israel. E a gente vê que o tempo todo isso é a mão de Deus protegendo o povo de Israel. Depois que Deus ele desce em um monte, ele desce no Monte Sinai para falar com o povo diretamente. O povo vê a grandeza do Senhor, vê como o Senhor se apresenta e fala com Moisés. E mesmo assim, ao final de toda essa história, o que é que esse povo faz? Moisés, ele se retira durante 40 dias e 40 noites para ficar com o Senhor no monte. E esse povo de Israel, que saiu lá do Egito, que viu tanto da grandeza do Senhor, eles acabam pedindo a Arão, que era quem estava assim representando Moisés naquele tempo, acaba pedindo a Arão para fazer um Deus, e quando Arão faz, ele cria um bezerro de ouro, e o povo começa a adorar e idolatrar esse bezerro de ouro, e a dizer que foi esse bezerro que tirou eles da terra do Egito. Então hoje também não é diferente.
Assim, a gente faz várias leituras nesses estudos e eu gosto de ler mesmo, para que as pessoas saibam que está tudo escrito na Bíblia. Se você pegar a Bíblia, eu faço utilização da Bíblia Almeida Corrigida Fiel online, mas se você pegar a Bíblia impressa, vai ter lá a mesma escritura, que vai detalhar esse mesmo posicionamento do povo de Israel. O povo vê a grandeza de Deus, vê que é Deus que opera tudo, não tem nenhum outro ser que possa operar grandezas a não ser o nosso Senhor, nosso Deus. E mesmo assim eles acabam dizendo que aquela bênção, aquela proteção que eles tiveram, o livramento que eles tiveram desde a terra do Egito até aquele momento que eles se encontram, foi tudo feito através de um bezerro de ouro que eles acabaram de criar. Então, o ponto principal da finalidade de todo esse estudo é a gente chegar a esse ponto onde a gente vai falar da idolatria. Hoje em dia não é diferente. Hoje em dia, infelizmente, tem muitas pessoas que idolatram vários deuses, né? Tem pessoas que fazem adoração e fazem orações, intercessões até o que eles chamam de Virgem Maria, né? Porque pegaram lá, fizeram uma imagem dizendo que é Maria, a mãe de Jesus, e idolatram essa imagem e fazem oração a essa imagem, seja a imagem realmente em forma de esculpida, né? Como se fosse uma imagem feita de gesso ou alguma coisa, ou seja, aquela imagem que é impressa, aquela imagem que está em celular e seja em qualquer outro local. E essas pessoas começam a fazer oração e a fazer súplicas e às vezes recebem bênçãos para a sua vida do próprio Deus e acabam dizendo que foi a Virgem Maria. Ou então tem pessoas que idolatram outros santos e dizem que esses santos foi que fizeram alguma coisa por sua vida. Mas a gente vê na história do Senhor que o Senhor ele nunca precisou de auxílio, né? O Senhor nosso Deus ele nunca precisou de auxílio para operar grandezas nas nossas vidas. E é a própria mão do Senhor que opera todas as bênçãos em nossa vida. É a mão poderosa de Deus. A gente vê que até aqui o estudo que a gente teve foi Deus que criou todas as coisas. Ele falou e tudo se fez. No primeiro dia Deus criou alguma coisa, no segundo dia outra, no terceiro dia até o sexto dia Deus trabalhou fazendo a criação de tudo que existe. E ao sétimo dia ele deixa bem claro para a gente que ele descansou de toda a sua obra que ele criou e fez, né? Então hoje também não é diferente. A gente sabe que Deus ele continua sendo grandioso, ele continua sendo o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, será o mesmo amanhã, porque a grandeza dele, né, é imutável. E a gente não precisa e não deve fazer essas coisas de, por exemplo, alcançar uma bênção e acabar agradecendo a um outro ser, né? Ou então a um outro objeto. A gente sabe que hoje também tem pessoas que idolatram a vaca, idolatram o elefante, idolatram, né, outros seres, e que também isso desagrada ao nosso Deus. Então a gente vê a dureza do coração desse povo. Esse povo sempre teve a mão de Deus protegendo eles, e ao final eles dizem que quem protegeu foi um bezerro de ouro que eles acabaram de criar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, se tem essas práticas, se vem fazendo essas práticas, que a gente se volte realmente para Deus com o coração arrependido e não continue a praticar esse tipo de adoração ou de oração ou de súplicas a outros deuses, a não ser ao nosso Senhor Deus. E Deus, quando ele fala com o povo lá no Monte Sinai, uma das solicitações dele foi: não façam para vocês deuses de fundição, nem de ouro, nem de prata. E o povo acaba aqui, né? Só passou 40 dias depois daquele tempo que Deus conversou com esse povo, e esse povo já cometeu esse ato tão terrível, né? E a gente vai continuar a leitura lá no livro de Êxodo, capítulo 34. Vamos fazer a leitura do versículo 17, que diz assim: não te farás deuses de fundição. É a solicitação do Senhor. Não fundir nenhum Deus, né? Não fazer escultura, nem imagem de nenhum Deus, que você faça oração, que você faça súplicas, porque é só um objeto que acabou de ser criado, é um objeto inanimado, é um objeto que não vai poder fazer nada por sua vida, né? Então Deus ele tem esse cuidado de nos fazer essa solicitação. Lá no livro de Josué, capítulo 24, nós vamos fazer a leitura do versículo 14, que diz assim, o 14: agora, pois, temei ao Senhor e serve-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito,
e serve ao Senhor. A gente sabe que a prática de idolatria, né, às vezes de essa idolatria a outros santos, vem às vezes de casa, né? Os pais, os avós começaram a fazer, e os pais começaram a fazer, e os filhos também começaram a fazer por puro aprendizado, né? Aí eles foram aprendendo a ter essa fé dessa forma, né? Mas o que Deus pede na palavra é: agora, pois, temei ao Senhor e serve-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e serve ao Senhor. Então, hoje, o que Deus pede pra gente é que, se a gente faz essas práticas idólatras, é que a gente realmente lance fora. Se você tem objeto de adoração dentro da sua casa, espatifa ele todinho, quebra e joga fora, porque é assim que você vai estar fazendo a vontade do Senhor, nosso Deus. E no versículo 23 desse mesmo capítulo 24 de Josué, fala assim: deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Mais uma vez a palavra de Deus nos fazendo a solicitação: lança fora qualquer item de idolatria que você tenha na sua vida ou na sua casa. Retira mesmo, arranca ele não só da sua casa, mas principalmente do seu coração. E começa a servir, a orar e a idolatrar unicamente ao Senhor, nosso Deus, porque é Ele que merece honra, respeito, né? E toda a glória, porque é Deus quem opera bênçãos sobre as nossas vidas. Nenhum outro Deus, nenhum outro objeto de fundição pode operar bênçãos a não ser o nosso Senhor, Deus Criador de todas as coisas. Lá no livro de Isaías capítulo 30, vamos fazer a leitura do versículo 21 ao 22, que diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas de tuas esculturas de prata, e os revestimentos das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançará fora como pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então, por mais que você tenha um objeto de idolatria de ouro ou de prata, lança fora, porque essa é a solicitação do Senhor, nosso Deus. Lá no livro de Salmos, capítulo 106, Salmos 106. A gente vai fazer a leitura do versículo 6, que diz assim, que é uma escritura do livro de Salmos: nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Do 9 ao 11 diz: repreendeu também o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E os livrou da mão daquele que os odiava, e os remiu da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. É aqui as passagens dos Salmos que Deus está relembrando que foi a própria mão dele, né, que fez e operou todas essas coisas. Deus, ele nem precisava reafirmar isso, porque ele já nos explicou como foi que tudo aconteceu lá no início dos livros da Bíblia, mas ele é tão misericordioso, tão maravilhoso, e ele sabe que tem corações muito endurecidos, que Deus, ele deixa, né, as passagens bíblicas em outros pontos, para que a gente relembre tudo aquilo que já aconteceu. Nesse mesmo capítulo, lendo do versículo 19 ao 21, fala assim: fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida, e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandezas no Egito. Então, realmente, né, converteram um Deus grandioso em um boi que come erva. Então, a idolatria é algo assim terrível e realmente é inaceitável diante dos olhos do nosso Deus, né? Vamos lá para o livro de Jeremias para finalizar. Jeremias capítulo 3. Jeremias 3, nós vamos ler do versículo 8 ao 9, que diz assim: e vi que, por causa de tudo
isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. Quando Deus dá essas passagens aqui falando sobre a idolatria, ele faz a comparação da idolatria a um ato de prostituição. Porque a gente sabe que quando a gente se une a Deus, a gente faz um laço de aliança, né? Então é um casamento realmente que Deus pede para que a gente faça com Ele. A gente começa a servir tudo aquilo que Deus ele nos pede e começa a respeitá-lo, né? E Deus ele faz essa comparação. Quando você começa a adorar a Deus e a adorar outros santos, é como se você estivesse realmente adulterando. Você está se relacionando com esse Deus, mas também ao mesmo tempo se relacionando com esse outro. E isso aos olhos de Deus é um ato de adultério, né? Uma prostituição, e Deus ele realmente não aceita. No versículo 12 desse mesmo capítulo fala: vai, pois, e apregou estas palavras para o lado norte e dize: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. E no versículo 25 desse mesmo capítulo diz: deitemo-nos em nossa vergonha e cobramo-nos a nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. É esse o reconhecimento que Deus pede que a gente faça, né? Reconhecer que a gente pecou. Às vezes, por não tive esse aprendizado de casa, mas por minha própria conduta, eu decidi fazer esse ato assim, que desagrada muito ao Senhor, de idolatria a outros santos. Mas só que a maioria das vezes a gente sabe, porque a Bíblia relata que esse tipo de prática idólatra veio dos pais mesmo, e os filhos acabaram aprendendo, né? Mas só que Deus ele fala que ele é um Deus misericordioso e está disposto a te perdoar. Somente que você precisa fazer o quê? Voltar-se para o Senhor, seu Deus, e começar a servir unicamente a Ele, e todo aquele objeto, né, de idolatria que você tenha dentro da sua casa ou na sua vida, você precisa realmente lançar fora. Nesse mesmo livro de Jeremias, vamos no capítulo 7, Jeremias 7, fazer a leitura do versículo 18 ao 20, que diz assim, Jeremias capítulo 7, versículo do 18 ao 20. Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para mim provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não a si mesmos, para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. É interessante estar fazendo a gravação desse estudo justamente na época junina, porque a gente sabe que esse período de São João também é um ato de festa idólatra, né? E aqui eles falam, os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus, né? Essa passagem deixa escrito aqui no livro de Jeremias sobre uma adoração à rainha dos céus que tinha antigamente, só que hoje a gente vê que os pais acendem lenha, os filhos pegam a lenha, acendem o fogo, realmente porque no período de São João se faz fogueira para queimar para São João. São João, né, eu não sei de onde foi que iniciou essa idolatria. Eu sei que é um ato idólatra a um homem, né, que viveu na terra e que depois ele morreu, e mesmo assim as pessoas continuaram a idolatrá-lo. E isso também desagrada ao Senhor. O único que merece nossas orações, né, e que tem algum poder de operar alguma coisa sobre as nossas vidas é o nosso Deus, né, Criador de todas as coisas. E aquele único que intercede por nossas vidas é Jesus Cristo, porque ele foi o homem que veio realmente à terra e morreu por nossas vidas, né? Sendo filho de Deus, ele se fez homem
na terra. Então, as nossas súplicas e orações, né, e nossas festividades, nossos louvores têm que ser entregues unicamente a Deus e o seu Filho Jesus Cristo. A eles apenas. Minha oração ela tem que ser direcionada a Deus pela intercessão a Jesus Cristo, né? Porque é o único Deus que eu devo adorar, é o Senhor nosso Deus, Criador de todas as coisas, e Jesus Cristo que eu faço oração pedindo a intercessão dele, porque é assim que está escrito na Bíblia e porque ele veio para a terra e morreu por minha vida, né? Fazer idolatria a São João, a São Pedro, que eu acredito que recebem esses atos idólatras devido a serem os discípulos que estiveram com Jesus, né? Esse tipo de idolatria também não é aceita diante de Deus, né? Então a gente tem que ter muito cuidado como é que a gente está conduzindo as nossas vidas, né? Se a gente realmente quer agradar ao Senhor. Do versículo 22 ao 24 ainda fala nesse mesmo capítulo. Porque nunca falei a vossos pais no dia que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Nesse mesmo capítulo, Jeremias, ou nesse mesmo livro, Jeremias, no seu capítulo 15, Jeremias 15. Faz a leitura do versículo 19 ao 21, que diz assim, Jeremias 15, 19 ao 21. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei e estarás diante de mim. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo com um forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos e livrar-te-ei da mão dos fortes. Eu gosto de ler essa passagem quando eu faço a leitura desse livro falando sobre a idolatria, porque a gente sabe que quem segue esse tipo de prática segue uma sociedade, né? Existem até religiões que elas defendem esse tipo de idolatria. E o que é que Deus ele pede? Que você se volte para ele, porque você estará protegido por ele. E ele ainda fala: quando isso acontecer e você se converter ao Senhor, não fique tentado a voltar para o mesmo caminho errado que você vinha seguindo. Mas quando você se voltar para o Senhor, que você possa se voltar realmente, verdadeiramente para ele, e que aquelas pessoas que andavam com você no ato de idolatria, que você tente também, né, ensinar a essas pessoas para que elas venham para o caminho da verdade, para o caminho que segue realmente a palavra de Deus, né? Então é quando Deus fala: tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Que eles possam ver suas práticas corretas diante de Deus e se voltar realmente para o seu exemplo de vida. Mas você, quando você realmente se converter ao verdadeiro Deus, não tente voltar para essas práticas, né? Porque são práticas realmente que a gente vê aqui nas leituras que desagradam muito ao Senhor. E para finalizar, nós vamos lá para o livro de Jeremias, capítulo 51. Fazer a leitura do versículo 17 ao 18, que diz assim: embrutecido é todo homem no seu conhecimento, envergonha-se todo artífice da imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira e nelas não há espírito. Vaidade são, obra de enganos, no tempo da sua visitação perecerão. Né? Então Deus ele ainda adverte aquelas pessoas que criam essas imagens de idolatria. Né? Essas imagens de idolatria são obras de enganos. E aquelas pessoas que fabricam, e aquelas pessoas que idolatram estão fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Né? Então, como já disse no início do estudo, quando a gente lê a palavra de Deus é para que a gente tenha realmente conhecimento da verdade e viva de acordo com a verdade de Deus. Então, se você começa a fazer a leitura, o estudo bíblico, e você começa a acreditar, né, que isso aqui realmente é a palavra de Deus, o que a gente faz a leitura, quando a gente faz a leitura da Bíblia, então você deve decidir no seu coração a quem você vai servir. Né? Se é continuar servindo as imagens de idolatria, ou se você vai continuar ou se você vai
começar e permanecer a servir ao Senhor, né, nosso Deus, aquele Criador de todas as coisas, certo? Então, a gente finaliza esse estudo aqui. Eu gosto de fazer muitas leituras para que não seja eu falando, mas que vocês realmente possam ouvir a palavra de Deus, né, quando eu faço a leitura dessas passagens bíblicas, e que seu coração possa ser direcionado por essa compreensão daquilo que Deus ele te ensina, certo? Então, esse estudo termina aqui. É um estudo longo mesmo, e a partir de agora talvez os estudos fiquem um pouco mais longos, né? Porque a gente vai voltar a falar, por exemplo, agora de idolatrias, né? Tem uns 3 ou 4 estudos aí, os seguintes, que são falando sobre esse mesmo princípio, porque é uma prática que vem ocorrendo hoje muito no mundo e que desagrada muito ao Senhor nosso Deus. Então, fique com Deus e que Deus ele possa direcionar sempre a compreensão da palavra dele no seu coração. Até a próxima.